Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 27ª sessão ordinária virtual de 17 de maio de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se tem alguma alteração na ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma alteração, a ata da sessão anterior está aprovada. Gostaria de indagar a secretária Silvana se temos resoluções para leitura e assinatura. Senhor presidente, tem 3 resoluções enviadas pelo conselheiro Leilson, dos processos 2776-2018, Panfarma, distribuidora de medicamentos, 4334-2018, Ipioca, indústria de bebidas, e 1383-2018, Sabará, químicos e ingredientes. Obrigado, Silvana. Então, senhores conselheiros, as resoluções lavradas pelo doutor Leilson serão disponibilizadas no WebDrive. Os senhores façam a leitura. E se tiver alguma observação, informe para a Silvana, então para mim, para repassar para o doutor Leilson. Dando início ao nosso expediente do dia, como tinha falado anteriormente, hoje teremos 4 processos da Vicunha, distribuidor de produtos têxteis limitada. São matérias distintas, os processos serão julgados todos em separado, prestados separados. Gostaria de registrar a presença aqui do Dr. Biratã, procurador do Estado, do Dr. Rinaldo Dantas, advogado da Vicunha. Também presente a doutora Laís Sindor, Dr. Bruno Viana, Dr. Renato Gaspar, Dr. Pedro Galdini. E também chegou ao nosso recinto a senhora Suzana Barroso. Todos sejam bem-vindos para a nossa sessão de julgamento. Então, o primeiro processo é o processo de recurso 1.5240-2018, AI 2018-11878. Recorrente, Vicunha, distribuidor de produtos têxteis limitada, recorrido, célula de julgamento primeira instância. Relator, vai ser doutor Rafael Barbosa, né? Doutor Rafael Pereira de Souza. Esse processo já esteve em pauta e todas as preliminares de unidade de perícia já foram votadas. Então, creio que hoje a questão é só mérito do processo. Presente para fazer sustentação oral, doutor José Rinaldo Dantas, filho. E representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, advogados, servidores, a audiência em geral da nossa sessão, um bom dia. Bom dia, que eu jogo assim energizado para começar a nossa semana. Bom dia, meu amigo, bom dia. Este processo foi colocado na sessão passada e o conselheiro Henrique Perestati pediu vista do processo, e é uma questão de análise de estoques. Eu analisei a matéria classificando em 3 situações diferentes. Primeiro, usando o termo retrabalho, que foi colocado pelo contribuinte na defesa dele. Segundo, classificando os temas, algumas movimentações como situações de perda. E o terceiro ponto que eu classifiquei foi a falta de junções por ocasião da realização do levantamento. E, naquele tempo, eu fui endereçando sugestões de solução para o colegiado, para cada um desses temas. Eu vou começar pelo mais fácil, que foi o segundo tema, o tema das perdas. A defesa alegava e alega ainda, que o tecido era remetido para testes de qualidade perante alguns clientes, e aí é necessário cortar pedaços para fazer as amostras. E aí isso é uma perda.
Acontece que o nosso contencioso já tem uma posição consolidada, resoluções minhas, dos senhores conselheiros, né? Também da terceira Câmara, também do Pleno, salvo engano, no Pleno, resolução lavrada pela conselheira Elineide, no sentido que as perdas, a identificação das perdas no levantamento de estoque depende da elaboração da nota fiscal CFUP 5927, que é criada justamente para fazer esses ajustes. Então, eu enderecei a solução para a perda no sentido da manutenção do autoinfração. Essas perdas representam um pouco do montante da base de cálculo. Nós temos uma base de cálculo de R$ 2.879.000, essas perdas com um valor menor. Quanto ao tema do retrabalho, e agora com o memorial lançado pela parte, eu percebi que a gente pode repensar algumas coisas que na hora da sustentação oral do advogado, se ele não falar, eu vou pedir para que ele explique melhor, né? Eu havia entendido o retrabalho no sentido de uma indústria. Muito fácil para mim. Eu vim aqui indicado pela Federação das Indústrias, passei pela seleção do contencioso e tal, então minha cabeça é de indústria. Então eu raciocinei da seguinte forma, que para o retrabalho deveria existir uma nota fiscal de remessa para industrialização por encomenda e o devido retorno. E aí fiz uma pesquisa nos vários arquivos disponibilizados pela fiscalização nos autos, né, e não vi as notas fiscais com CFOPs específicos. 5901 de remessa, 5902 de retorno, não vi. Né? E, naquele momento, enderecei a sugestão de manutenção do auto-infração quanto esse tema de retrabalho. Aí, a partir da petição dos memoriais novos lançados pela parte, eu percebi que se usa um novo termo para isso. É o termo transformação, que é o caso da terceira classificação que eu coloquei. Eu havia dito que a terceira classificação que eu havia colocado foi falha na junção. E na petição última lançada, a defesa fala sobre transformação. E chega a colocar como isso ocorre internamente, com ordens de produção interna. Daí eu percebo que foi colocado aqui a ideia de que esta transformação do tecido dar-se-á dentro do estabelecimento da empresa. É o que eu entendi, né? Isso aí a parte vai nos explicar melhor. Se essa premissa de que a transformação, a tal do retrabalho, que aí a parte vai nos explicar se são sinônimos ou não, porque na defesa e no recurso eram tratados de forma diferente. Na petição que foi colocada por último, foram tratados da mesma forma. Todos os itens de retrabalho e transformação eram a mesma coisa. E a partir disso a gente pode fazer um juízo aqui, né? Se for pelo caminho da transformação, podemos chegar numa solução até diferente. Porque eu posso compartilhar a tela, Excelência? Sim, doutor Rafael, fica à vontade. Tá, vai lá, seu. Ok. Permitir. Porque a gente tem aqui... Isso aqui é a ideia que eu vou redigindo, né? Aqui a parte riscada é a construção que eu fiz antes, na ideia da remessa da industrialização, os cacoetes da indústria, né? Mas eu estou lidando aqui com comércio. Então, o contribuinte alega o seguinte, que o produto TAI-DAI PE foi transformado no produto TAB-DAI 710RN. Né? Então, ele está equiparando olha como foi escrito aqui, retrabalho / transformação. Isso aqui é um momento novo, que não tinha no recurso anterior e na defesa, né? Então, equiparando as coisas, né? A parte vai explicar melhor quanto a isso. E a parte constrói aqui, né? Soma as duas quantidades, dois produtos de entrada, 350 mil dos dois. Eu conferi. 250 mil do TAI-DAI 1047PE e 105.001 do outro, TAB-DAI 1090RN. Soma a quantidade das saídas
considera o inventário da Cefaz e encontra essa diferença. E o contribuinte ele descreve que esse tal do retrabalho não foi feito com nota fiscal. Aí ele vai explicar se foi feito dentro da empresa ou não, porque ele coloca aqui, isso aqui é uma movimentação que ele colocou nos anexos, né, que é o do livro Razão. Em agosto, bota aqui espécie, nota fiscal de entrada, ajuste de divergência, e aqui REC, requisição, e aqui a tal da ordem de trabalho de 150 mil itens, que teriam sido transformados do TABDAI 1047-PE para o final 1009 RN. 150 mil aqui e 100 mil aqui. Isso aqui é outra movimentação dele em setembro. Mesma coisa, espécie, não é nota, é requerimento, documento tal, o valor aqui. Então, aí, essa aqui é a parte que eu risquei, né? Essencialmente é isso com o primeiro produto, e tem os outros da transformação, que ele cita aqui embaixo. Esse produto, que o final dele é 4088 VP, foi transformado no 4696 VP. Esse produto, 1112 VP, foi transformado no 1129 VP. Aí eu coloquei aqui, no documento Excel, explicações, esse documento aqui é o documento que foi colocado na ação fiscal. É usado o termo transformados. Diz o quê? Esse 48 foi transformado no 496. Não foi usado o termo retrabalho lá, né? Aqui foi transformado nisso aqui. Daí que a minha primeira... Aí fui pescar aqui para o preço médio dele aqui, preço unitário considerado em cada produto. E aí, naquele momento, eu havia suscitado uma ideia de improcedência por esses produtos. Só que a parte fez A parte mesmo já lançou aqui a diferença de unidade de cada um. Então, é esse o cenário aqui de... Deixa eu desarmar a tela aqui. Senhor presidente, esse é o cenário que ficou na sessão passada, né? Um sistema de movimentação de estoque com 3 classificações. Eram retrabalho, perdas e transformações, que eu raciocinei na ideia da junção. Deixando claro, a novidade é que a parte explica melhor o caso e diz que não. Retrabalho e transformação são equivalentes, né? Eu entendi assim, vamos ver se a parte explica melhor aí. E também quero ouvir o entendimento da douta Procuradoria. A base de cálculo total é 2.789.000 e o valor da principal da infração é 480 mil. Só para finalizar, deixando claro que as novas alegações da parte não trataram da questão das perdas, né? Eu reputo que as perdas elas estão realmente incontroversas, conforme a jurisprudência do Conselho, né? Deixando claro, né? Eventual solução a favor da parte aqui seria apenas de parcial procedência. Restariam as perdas, até o seguinte cenário aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael, pelo seu relato. Considerando que há um pedido de vista do doutor Henrique José Leal Gereissati, ocorrido na 16ª Sessão Ordinária Virtual de 5 de abril de 2021, doutor Henrique já pode fazer suas considerações sobre o pedido de vista. Presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos, né, desejar um bom dia, todos aqui presentes, conselheiros, advogados, doutora Silvana, doutor procurador. Eu me recordo, presidente, que esse assunto foi bem discutido, né, na sessão anterior, né, que nós tratávamos, e chegamos já finalmente para poder voltar até o mérito da questão, e aí eu interferi, porque realmente eu fiquei com uma dúvida muito grande com relação à junção dos produtos, né? E até o doutor Leilson tinha levantado essa questão, me recordo aqui na sessão, que o entendimento que estava sendo formado era que os dois produtos estariam no mesmo lado da equação, por assim dizer. Eram dois produtos que tratavam de omissão de saída,
e que, ao fazer essa junção, não teria sentido fazer a junção, porque se eu tenho uma omissão de saída, duas omissões de saída, se eu fizer a junção, eu vou aumentar a omissão de saída, assim, não tem por que fazer isso. E questionamos até se não era efetivamente situações distintas, né? Uma omissão de entrada, uma omissão de saída, que produtos semelhantes, que poderiam ser a junção, e aí sim, ser motivo para poder levar esse processo para a perícia. E com os novos memoriais trazidos aqui pela parte, eu acho que essa dúvida, de certa forma, foi dirimida, né? Se você pegar aí os memoriais, ele faz a junção produtos que eram de omissão de entrada com produtos que eram de omissão de saída. E ele traz, inclusive, um quadro onde ele praticamente zera essas diferenças, né? Como que esses produtos foram feitos um retrabalho, transformados em outro produto com a nova nomenclatura, e que bateria digamos assim, com as diferenças, né? Uma compensaria a outra. Então, basicamente, o motivo de vista, senhor presidente, seria esse. E, em função do que foi trazido aos autos, agora mais recentemente, por essa nova perícia apontada, eu até, assim, indago ao senhor e aos presentes a necessidade de realmente encaminhar esse processo à perícia, embora nós já tivéssemos nos manifestado sobre esse assunto na sessão anterior. Mas, em função dos fatos novos trazidos no processo, eu entendo ser prudente, até em respeito ao princípio da verdade material, né, e da ampla defesa, que esse processo efetivamente seja encaminhado à perícia, né, a gente refaça aqui o que foi decidido na sessão anterior, em função dessa nova perícia que foi trazida aos autos, essa perícia particular que a empresa trouxe, e entendo que as nulidades que já tinham sido votadas podem se manter, né, o que foi votado, mas em relação à perícia, eu entendo que, se possível, que a gente possa realmente reavaliar esse assunto. Seria basicamente essa a minha contribuição, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Silvano, doutor Arinaldo Dantas Filho e demais pessoas aqui que se encontram presentes, né? Contadores, advogados. Senhor presidente, em vista aí, porque assim, a gente sempre trabalha com a matéria que está nos autos. Então, assim, o parecer da consultoria, toda a análise é feita com a matéria posta. Então, assim, se falou muito em novidades, né? Algo que foi trazido novo para os autos, novas informações, isso assim. Então, não temos como, nesse momento, a gente se manifestar sobre esses novos fatos. É impossível, nesse momento aqui, fazer uma análise de algo novo, tá? Então, assim, na medida do possível, eu acho que, depois do esclarecimento do doutor Rinaldo, dependendo das circunstâncias, ou manifestaríamos ou encaminharíamos com análise da assessoria, mas, de qualquer forma, diante de fatos novos, porque, assim, o relator informa que pediu vista dos autos justamente para analisar a questão das junções, né? Ou seja, naquela oportunidade estava se discutindo até que ponto essas junções beneficiariam, seriam necessárias, já vista que existia essa dúvida se esses produtos sujeitos hipoteticamente à junção estariam do mesmo lado da equação, como disse bem o doutor Henrique. E aí já se falou, o próprio relator, sem uma análise conclusiva, relator não, já o próprio doutor Henrique já disse que teve fatos novos que merecem uma melhor análise, mas também não houve uma conclusão específica em relação ao entendimento dele. Ele só disse que merecia uma melhor análise. Então, assim, fica muito obscuro, nesse momento, uma manifestação conclusiva. E ficou muitas dúvidas no ar, porque, assim, até então, existia um encaminhamento para uma conclusão dos trabalhos, cuja foi cessado, digamos assim, o julgamento por conta do pedido de vista do doutor Henrique, já que existia uma dúvida em relação a essas junções.
E aí já me parece que já foi, tem fatos novos, já com a perícia trazida pela parte, que em tese justificaria que esses produtos aí não seriam do mesmo lado da equação. Eu até não entendi isso muito bem, doutor Henrique. Eu até gostaria que esclarecesse melhor qual foi, o que houve de diferença nessa nova manifestação da parte, em relação àquilo que ela esclarece isso. Então, assim, são muitos questionamentos, são muitos pontos de interrogação. O próprio relator, ele também lançou muitas dúvidas. O próprio relator aí, do doutor Rafael, eu percebi que ele ficou com dúvida em relação a essa questão que ele chamou, tem a questão aqui do retrabalho, que o contribuinte utilizou uma denominação transformação, que eu também não fiquei sem entender pelo seguinte, porque nós estamos trabalhando com o comércio atacadista. A Vicunha aí, pelo que eu vi do áudio de fração, não é a Vicunha indústria, é atacadista. Então, transformação... Então, assim, são muitos questionamentos, muitos pontos de interrogação. Então, assim, eu não teria como fazer uma manifestação conclusiva nesse momento, até diante dos fatos novos e da própria dúvida do relator. Ou seja, qual seria o ponto de partida aqui para a gente se manifestar? Se o próprio relator ele apresentou muitas dúvidas e o conselheiro que pediu vídeo também não se manifestou conclusivamente, apenas disse que tinha novos fatos. Então, assim, eu vou aguardar o desenrolar, a manifestação da parte, para ver como é que a gente caminha esse processo. Agora, por hora, são essas as nossas considerações, senhor presidente. Está certo, Biratã, a gente vai ouvir o doutor Irinaldo, depois o senhor faz a observação e devolve a réplica, a tréplica para o doutor Irinaldo. Então, eu faço a manifestação da PG aqui, precisa ouvir mais informações. O doutor Henrique quer se manifestar. E doutor Henrique? Até eu fiz uma indagação também em relação ao doutor Henrique. Pronto, só tentando contribuir um pouco aqui com o que o doutor Biratã falou, e também já pedindo que a defesa se manifeste a respeito, né? O que trouxe aqui nesses nossos memoriais, doutor Biratã, ele foi basicamente dizendo que os produtos, essas diferenças, são produtos que são similares realmente, né? Se você pegar a descrição dos produtos, eles são muito parecidos, né? O que muda basicamente é só o código, mas a descrição é quase igual, e que houve um retrabalho nesses produtos e que, quando se faz essa junção, a diferença praticamente deixa de existir, né? Eu até discordo em certa parte, porque os valores não são compatíveis. Eu não sei se há uma diferença aí de valores de entrada com valores de venda, pode ser que seja alguma coisa em relação a isso. E aí eu gostaria, inclusive, que a defesa se manifestasse um pouco como é que se dá esse retrabalho, porque, como o doutor Biratã também falou, nós estamos tratando de um comércio atacadista, não de uma indústria. Então, como é que esse processo é feito? Se você tem algum documento fiscal que comprove que isso foi feito, aonde é que foi feito esse serviço, né, que possa justificar até esse laudo pericial que foi apresentado agora. Seria essa a minha contribuição, senhor presidente, para tentar aclarar logo a situação como um todo. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Felipe Pinho, vamos ouvir a parte do doutor Irinaldo se manifestar, certo? Depois, a gente, nos debates, talvez possa clarear alguma dúvida do senhor. Tudo bem? Eu endosso a manifestação do Henrique. É isso aí, vamos ouvir a parte. Tá certo. Então, vamos ouvir o doutor José Irinaldo Dantas Filho, com quem está a palavra. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia aos conselheiros Leilson, Elineide, Henrique Gereissati, Rafael, Felipe, Marcos, doutor Biratã, querida Silvana, a Laís trabalha comigo no escritório, temos aqui o Bruno, que é auditor, Pedro Galdino, que é contador da empresa, e o Renato Gaspar Júnior, que é coordenador jurídico da Vicunha, lá de São Paulo. Com o doutor Henrique foi bem feliz quando tratou que nós estamos discutindo aqui o princípio da verdade material. E uma coisa que eu gosto dos processos no contencioso é que o contencioso tenta sempre encontrar a justiça fiscal querendo entender o que é que realmente aconteceu aqui. E uma coisa que me incomodou no julgamento passado foi o que motivou a contratação do Bruno, que apresentou esse relatório que foi acostado nessa última petição, foi que a Vicunha não vende mercadoria sem nota. Isso é um negócio meio óbvio, né? A Vicunha não sai vendendo mercadoria sem nota. Com certeza, o levantamento fiscal estava errado.
Essa diferença que deu aqui, eu penso, meu querido Rafael, que eu acho que foi exatamente aquelas perdas que não foram consideradas, quando você tem que cortar o tecido e mandar para o cliente poder analisar se vai comprar ou não. Pelo menos foi o meu sentimento. Mas eu queria, presidente, se fosse possível, a gente pudesse escutar aqui o Bruno Viana, que foi o auditor responsável pelo levantamento, para ele explicar o levantamento para vossas excelências, e em seguida a gente poder escutar o Pedro Galdino, que é o contador da empresa, para ele poder explicar como é que funciona a questão do retrabalho, e eles estão à disposição das senhoras e dos senhores para qualquer tipo de esclarecimento. Então, queria, Bruno, se fosse possível, você rapidamente fazer a apresentação do levantamento que você encontrou, e em seguida a gente poder escutar o Pedro sobre a questão do retrabalho. Claro, claro. Bom dia a todos. Na verdade, a minha fala ela reitera um pouco aquilo que o Dr. Rafael tinha falado, que a gente identifica 3 omissões de entradas de valores bem significativos e a gente identifica 3 omissões de saída de valores bem significativos. Quando a gente vai para a descrição do produto, a gente percebe que a composição técnica dos produtos, tanto as 3 omissões de entrada como as 3 omissões de saída, ele é o mesmo. Você percebe a mesma composição de elastano, a mesma composição de algodão. Então, na verdade, o que nós chamamos de transformação de retrabalho acaba que sendo o mesmo produto. O que houve foi apenas a utilização de um código na entrada e um código na saída. Então, o método que foi utilizado para sanar essas omissões de entrada e essas omissões de saída foi nada mais que um agrupamento de códigos. Nós agrupamos, casamos cada um dos produtos que são o mesmo, que aí sana praticamente quase que zero as omissões de entrada e as omissões de saída. O termo utilizado no retrabalho e a transformação nada mais é que é o mesmo produto e nós realizamos o agrupamento dos códigos. Basicamente foi isso. Perfeito, meu amigo Bruno. Muito obrigado. Pedro, não sei se você está nos ouvindo, porque eu fico sem estar... Sim, doutor Rinaldo. Pronto. Sim, presente. Se você puder só tirar essa dúvida que foi levantada pelo Rafael, e pelo conselheiro Rafael, pelo conselheiro Henrique, acerca dessas transformações. Como é que seria o procedimento interno na contabilidade da empresa? A gente teve essa movimentação realmente de transformação de código com agrupamento, como o Bruno foi citado, e nessas remessas que a gente teve realmente a retirada de amostra de alguns tecidos, realmente a gente utiliza realmente isso como padrão, porque assim, alguns clientes eles realmente querem visualizar o tecido, querem ter como é que se diz, saber a composição, se vai condizer com o que ele quer produzir, com o tipo de produto que ele quer utilizar. Então, é utilizada realmente essas retiradas, e realmente essas retiradas elas são baixadas do estoque. Então, assim, é retirado. Por isso que tem essas diferenças mínimas, são poucas, porque justamente é uma metragem muito pequena, só é mesmo para dar visualização do tecido. Perfeito, Pedro. Apenas só para esclarecer, o produto que consta como omissão de saída é o mesmo da omissão de entrada, né? Foi feita uma transformação só no código do produto dentro da contabilidade da empresa, mas o produto é o mesmo. Isso. Ele entrou, foi classificado, por exemplo, o caso desse Natural Flex, ele foi classificado como sendo um produto índico, por isso que ele recebeu a codificação. Só que, na verdade, ele era um brim. Então, foi visto isso, que na importação ele foi feito com essa informação, só que na NCM dele, na classificação, ele condizia com o produto brim. Então, foi feita somente essa movimentação, tanto que no livro razão é demonstrado a troca dos códigos de um para o outro, Tem um movimento de estoque que muda justamente de um código para o outro. Perfeito, era exatamente isso que eu queria que você pudesse dizer para os conselheiros e os conselheiros. O que aconteceu? Se entrou com o código, você percebeu que esse código era errado. Eles foram lá no livro razão e alteraram o código do estoque. Então, a gente comprou com um código, mas o código é outro. No razão, eles retificaram e aí
Senão, se você for fazer uma análise rápida, você vê que entrou um produto, esse produto não saiu, dá uma omissão de saída, né? E esse que saiu não tem respectiva entrada, daria uma omissão de entrada. Mas um produto é o mesmo, e aí foi acostada a PICFON todas as notas fiscais, vocês podem fazer, inclusive, essa verificação da descrição do produto. Então, a gente mataria aí a omissão de entrada e a omissão de saída. E aí, querido Rafael, essa diferença que é em função das amostras, não compensa nem discutir, porque os valores são muito pequenos, né? O que representa de imposto a pequena quantidade de tecido que foi encaminhado para tipo de amostra. Por isso que eu preferi me focar no grande problema, que é o quê? A acusação de eu estar vendendo mercadoria sem nota, que simplesmente não existe. Senhor presidente, tentei fazer da forma mais prática possível, sem discutir tese jurídica disso, tese jurídica daquilo. Nós estamos diante de uma situação eminentemente fática, e eu coloco aqui toda a equipe da Vicunha à disposição para poder tirar qualquer tipo de dúvida das conselheiras e dos conselheiros. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hidalgo. Doutor Biratã, o senhor quer se manifestar agora? Eu coloco em debate, o senhor se manifesta depois dos debates, e depois devolvo. Presidente, eu vou me manifestar rapidamente, aí eu gostaria de ouvir aí toda a discussão, mas só assim, o meu sentimento em relação ao que eu ouvi aí do doutor Rinaldo, do contador, do auditor, que na prática, embora tenham sido utilizados aí vários termos que, inclusive, me parece que acabou gerando esse tipo de questionamento para o doutor Rafael, que é até o termo transformação, que, na verdade, acaba sendo a nossa conhecida junção, né? Na prática, foram utilizados vários termos aí, mas, na verdade, é uma aglutinação de produtos que, em tese, eram os mesmos, mas que foram codificados de forma diferente. Isso aí, no nosso dia a dia, não tem outro nome senão o reagrupamento, unificação, junção de produtos iguais, similares, né? Isso aí é que a gente trabalha no dia a dia. Então, assim, acho que... e aí tudo indica que essa análise tem que ser encaminhada para uma perícia, até porque não teríamos a mínima condição, nesse momento, de fazer uma avaliação dessa complexidade. E aí, segundo também entendi do doutor Henrique, quando o pedido de vista dele, a dúvida era justamente essa questão a gente vamos utilizar aqui um termo usado na química, né? Balanceamento de equação, né? Ou seja, se realmente se tratava tudo de produtos de saída, iria aumentar, a não ser que esses produtos aí, com codificações diferentes, eles tivessem dos dois lados da equação. Então, me parece que é isso que o trabalho procurou mostrar. Então, assim, nessa primeira análise bem superficial, me parece que aí realmente se trata de aglutinação, a empresa está apresentando um laudo que justificaria a remessa para uma análise pericial do grupo de perícias. Então, assim, seria, nesse primeiro momento, senhor presidente, uma análise que eu entendi aí do que eu pude ouvir atentamente das manifestações. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Bom, senhores, o processo está em debate. O doutor Felipe Pinho está retornando hoje, bastante inquieto, já pediu a mão 2 vezes. Capaz, doutor Felipe Pinho. Bom dia a todas e a todos. Adorei o muito inquieto. Mas eu não estou não, presidente. Estou bem quieto. A minha voz está bem leve. O fato é que desde que o doutor Henrique Gereissati falava, né? E aí eu captei bastante, pelo menos eu entendo que captei a ideia que o doutor Henrique trouxe, e que foi uma ideia de uma real dúvida, o doutor Rafael também traz isso, de uma real dúvida após esse agrupamento, e aí fale agrupamento, né? Porque eu acho que o problema foi mais hermenêutico, né? O termo foi que trouxe uma certa dúvida, tanto do Rafael como do Dr. Henrique. Mas a parte traz, muito bem explica, que isso, na verdade, foi uma aproximação dos produtos, né? E não foi um retrabalho na mercadoria. Então, o que eu queria dizer, e desde o começo, e agora com mais segurança ainda, que realmente, nesse caso, caberia, sim, o envio do processo à perícia, né? Apesar de não ter participado
da sessão anterior, né, que vocês devem, as senhoras e os senhores devem ter discutido ainda mais intensamente, mas pelo que eu consigo entender desse debate é que está bem claro realmente que há uma necessidade de melhor, da gente, de apurar melhor esse batimento dos produtos numa perícia. Mas se os senhores entenderem que dá para fazer isso, né, como a gente tenta, sem enviar para a CEPED, né, aí também é outra coisa, mas pelo que eu percebo, existe sim uma dúvida sobre esses produtos, né, que faz com que a gente tenha que dirimir essa dúvida. Era isso, presidente. Vou me aquietar agora. Eu acho que o presidente travou aí. Caiu a internet dele. Eu acho que ele travou também. Também estou achando. Quem que assume aí? É a doutora Elineide ou o doutor Leilson, que vai, provisoriamente, para encaminhar, né? Só para não... Então, a gente... Caiu o áudio dela. Doutora, a senhora está sem áudio. Está sem áudio, doutora Elineide, o áudio. Doutora Elineide Pronto, caiu. Doutor Franzé voltou. Está sem áudio, doutor Franzé, está sem áudio. Pronto, a minha internet caiu aqui, tudo, mas estou indo no celular. Os debates podem continuar, senhores. E qualquer coisa, se cair novamente, a doutora Elineide assume aí o comando da sessão. Doutor Felipe, o senhor concluiu a fala? Concluí, presidente, concluí. Pronto, então, está em debate ainda o processo. Eu vi que a parte esclareceu bem o que eu queria, né? O que causou a dúvida, né? Essa questão da transformação, retrabalho serem, anotei aqui, mesma coisa, só agrupamento de código. Mas eu estou vendo aqui que os colegas estão se inclinando por uma perícia, né? Que eu também acho justo. Só rapidamente deixando isso registrado. Doutor Rafael, só fazendo uma observação aqui, desculpa lhe cortar, doutor Leilson. Mas, assim, eu falei numa perícia, depois, inclusive, indiquei que se as senhoras e os senhores tiverem como fazer esse levantamento aqui, nós sabemos que quanto menos trabalho para a CEPED, melhor. Então, se esse agrupamento está claro, né, eu acho que pode ser feito aqui, como muitas vezes já foram feitos outros trabalhos, mas é meu ponto de vista, tá? Só para dizer isso mesmo. Eu só acho meio impossível, né? Que é muita coisa. E, além do mais, ainda tem a questão do livro Razão, que teria que ser analisado, já que a parte disse que isso aí já estaria, inclusive, faria parte, essa justificativa, enfim. Mas vamos ouvir aí, né? Presidente, a minha manifestação, eu acho que... Vou falar para o doutor Leilson. É no sentido de que a empresa, na primeira manifestação que ela fez, naquela sentada lá em março, ela trouxe o argumento de que isso era questão de retrabalho, que se importava determinada mercadoria, ela tinha um determinado defeito, se mandava para, acho que para a indústria dela, para se corrigir esse defeito e voltar. E não trouxe nenhuma comprovação dessa movimentação, dessas saídas, né, de remessa, digamos assim, para esse beneficiamento e a volta, por quê? Saindo e voltando, as mesmas quantidades, elas se fechariam, não teria nenhum problema, não haveria diferença alguma. No segundo momento, a parte trouxe a ideia de que houve uma perícia, no sentido de demonstrar que isso foi transformação. Aí a Procuradoria muito bem trouxe a dúvida de dizer que como é que um atacadista faz transformação. Aí o perito vem e diz que não é transformação. Ele diz que, na verdade, é a junção que se faz. Não precisava nem da empresa ter contratado a perícia para trazer essa argumentação, nesse sentido. Porque bastava a empresa dizer, olha, isso aqui é isso, e, na verdade, nós estamos querendo a junção. Então, ouso a dizer que isso não foi um trabalho pericial, como a gente pensava que poderia ter sido feito, no sentido de trazer uma informação mais precisa, no sentido de aliviar as dúvidas da verdade material, como aqui se bem coloca. Bom, estou vendo que não se trata de transformação, estou vendo que não se trata de remessa para beneficiamento, de trabalho,
o que tem é a pretensão da parte de querer fazer junções sob a argumentação de que tais produtos são os mesmos, embora com descrições diferentes e também codificações diferentes, o que te encontra diariamente nos processos que nós temos aqui de julgamentos de estoque, em que as partes pedem junções de mercadorias, no sentido de dizer que essas mercadorias são as mesmas e tudo mais. Eu identifiquei diferenças nas nomenclaturas. Para além dos códigos, eu identifiquei diferenças nas nomenclaturas. Tecido índigo não é tecido brim. Né? Se você for verificar lá no que a parte pede no primeiro, a junção do tie-dye 104.7PE, a descrição é natural flex, tecido índigo, algodão 82,5%, poliéster 16%, elastano tal, largura tal, que é com a junção desse natural flex, tecido brim, algodão 82,5%, poliéster 16%, elastano. Eu não sou nunca trabalhei no setor de confecção, nem do setor de indústria, mas eu tenho a ideia, como usuário, de que um índigo, um jeans, não tem nada a ver com brim. Absolutamente nada a ver com brim. Coloquei também aqui no Google para ver esses dois produtos, em nada um tem a ver com o outro. Então, como é que eu vou pretender fazer uma junção de um tecido que é índigo com um tecido que é brim? Tá? Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto, a parte também pretende fazer a junção do código tabla 4088VP, SCA 2, tecido sarja 98%, com o tabla 4096VP, JAS, tecido sarja 96%. Já temos aqui dizendo que é sarja, mas temos dizendo aqui que se tratam de sarjas diferentes. Um é SK2, outra é JAS. Coloquei no Google aqui para verificar, aqui pelas fotos que eu vi no Google, agora também não vi identificação para dizer que são os mesmos produtos, né, semelhantes. Estou desfalando pelo que eu estou vendo e não por ser um técnico nesta área. Assim eu fiz também com o tecido Haiti, sarja 98%, que se quer também a junção com o Bora tecido sarja 98%, que também traz dessemelhança do ponto de vista quando você verifica numa pesquisa no Google. Ou seja, mas vamos mandar isso para a perícia. Para a perícia fazer o quê? O perito do contencioso sabe diferenciar o que é um tecido Bora tecido do Haiti tecido? Hipótese alguma. A perícia do contencioso, ela não tem esse conhecimento técnico. Isso era para ter vindo um laudo, e aí sim, um laudo pericial vindo de um setor, não sei qual é o setor que pode fazer isso, na Federação das Indústrias, que traz que esses produtos são os mesmos. Olha, apesar de estar com a descrição diferente, a codificação diferente, essa descrição, elas tratam-se do mesmo produto. E nós não temos isso. Que se mandar isso para o contencioso, o perito vai dizer que não tem conhecimento técnico para dizer que isso é isso. E está coberto de razão. Não é preparado ele para isso. Para dizer que tecido índigo é tecido brim, para dizer que tecido Bora sarja é o tecido Haiti sarja. Hipótese alguma está dizendo isso. Aí fica a única hipótese que foi trazida pela parte no sentido de dizer que isso foi questão de codificações erradas na contabilidade, né? Como é que eu posso dizer? No razão traz isso. Aí traz um que é mais grave ainda, no meu entendimento. Quando você codifica-se errado determinadas tipos de tecido, sei lá, que seja o nome aí e tal, você levou para o final do ano, no inventário, todas as mercadorias as quais você codificou daquela forma. Você disse quanto é que era o valor daquele existente no seu estoque, daquele tecido.
O teu balanço patrimonial foi feito em cima desse inventário. Os valores que foram colocados no teu balanço patrimonial foram valores retirados lá nos itens de estoques, tá, dos inventários, foram valores os quais foram retirados da tua contabilidade. Ou seja, tu passastes para o teu balanço a codificação que assim o fizeram em 31/12 nos inventários da mercadoria. Ora, se essa codificação foi errada, errado também foi o balanço da empresa, porque se teve codificações erradas, isso aconteceu nessas mercadorias, é necessário se fazer reforma do balanço dessa empresa, para que se altere o inventário de 31/12 da empresa, para que se coloque os valores corretos a título de identificação dos estoques em 31/12, de acordo com a mercadoria que assim existia em 31/12. Então, veja, eu não estou vendo aqui, com a máxima venha da argumentação trazida da defesa, com a máxima venha dos colegas que colocaram aqui antes, como se remeter isso com a perícia, como a perícia do contencioso pode dizer que o tecido brie é um tecido índigo, como é que a perícia do contencioso pode dizer que o tecido bora-bora é a mesma coisa que o tecido Haiti, e segundo, como se fazia uma perícia em um livro contábil, lá de exercícios passados, e que a contabilidade está toda fechada, e foi de lá feitas várias demonstrações contábeis, os quais a mais expressiva é o balanço, sem ter trazido nenhuma determinação, nenhuma prova de retificação disso. E como é que a empresa, ao longo desses exercícios, não verificou que estava utilizando codificações diferentes? Então, presidente, eu entendo que a máxima venha que eu tenho aos profissionais que aqui estão, da defesa, que trouxeram, eu não vi, até agora, nenhum argumento, para mim, suficiente de encaminhamento para uma perícia do contencioso, nesse sentido. Presidente, me permite esclarecimento de matéria de fato? Obrigado, doutor Leilson. Doutor Inácio, se for... Só matéria de fato, só para registrar que nós não estamos dizendo que o TIAD é igual ao TAB-D, né? O que foi, inclusive, bem registrado pelo contador da empresa, Pedro Galdino, foi que se foi comprado e se cadastrou com um código errado. Se percebeu o código errado e se fez alteração na contabilidade desse código. Então, é só você fazer o registro. Não precisa que a perícia ela analise o tecido A e o tecido B. Não, vai analisar o registro contábil. De que a empresa percebeu que o código ficou errado na compra e retificou para sair a venda de forma correta. Então, só para deixar esse esclarecimento aqui para o doutor Leilson, e mais uma vez, a contabilidade da empresa está aqui. E doutor Erinaldo, e não retificou na compra? Só retificou na saída? Tem que retificar na compra e na saída, doutor Erinaldo. A legislação tributária, ela determina que o contribuinte deve ter uniformização de códigos, entrada e saída. Compra errado, codifica-se errado e sai com outra codificação, se vai fazer essa retificação, tem que uniformizar tudo, entrada, saída e inventários. Obrigado, doutor Leilson. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Doutor Leilson, quer fazer essa indagação ao contador da empresa, se houve também a retificação na entrada? Faço, presidente. Eu quero saber se houve a retificação na entrada, na saída e nos inventários das codificações. Doutor Pedro ou doutor Bruno que pode responder? Posso responder, Pedro. Houve sim, a gente foi feito... Só um minutinho. Houve sim, foi feita a retificação, realmente no processo de importação foi feito realmente com o código incorreto, porque na hora do preenchimento, o funcionário no preenchimento colocou um código que era indevido. Então, assim, todo o processo, inclusive foi feito tudo dentro do mesmo período, né? Então, assim, não passou de um período para o outro e não foi finalizado no inventário a informação errada, foi a informação correta. Por quê? Foi corrigido a tempo, dentro do período. Foi trazido aos autos isso?
Tem nas informações fiscais, todas as informações fiscais apresentadas, inclusive na fiscalização, no auto do levantamento principal. Obrigado, doutor Pedro. Senhores, o processo está em debate. Eu poderia dar aqui uma colaboração quanto a isso. De fato, no guia de estruturação EFD, ICMS e IPI, tem lá um tipo de registro, o 0200 é o do item. O 0205 é o que serve justamente para alterar as codificações. Isso seria e quando se faz isso, já se repercute em tudo que vem para frente, inclusive os inventários, né? Eventual descumprimento de obrigação acessória quanto a isso estaria absorvido já no trabalho do levantamento de estoques, que está se cobrando o valor do ICMS. Então, eu percebo que isso já está absorvido. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Doutor Henrique, deseja falar? Doutor Henrique Gereissati? Presidente, gostaria, sim. O doutor Leilson bem falou que realmente são produtos distintos, né? Mas, doutor Leilson, eu também fiz uma pesquisa muito rápida, me parece que o que muda, basicamente, ou é a trama ou é a coloração, mas a composição dos tecidos são a mesma, né? É a mesma, né? E o que eu queria deixar registrado aqui é, assim, os memoriais que foram acostados aos autos... Só um minuto. Eu não sei como tecido brim é a mesma coisa que tecido índico. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, Leilson. Eu estou dizendo que eles são muito semelhantes, né? A composição deles parece que é similar, a mesma composição, a mesma gramatura. O que muda parece que é a coloração. Um parece que pode ser tingido e o outro já vem com fio tinto, né? Então, me parece que a diferença é essa, mas eu realmente não tenho assim, conhecimento de causa para afirmar isso com segurança com o senhor, não. Estou só dizendo aqui uma pesquisa rápida que eu fiz. O que eu queria deixar registrado aqui também é que esse documento que foi acostado nessa perícia particular, ele praticamente zera, porque aqui você tem várias diferençazinhas pequenas que são praticamente significantes em relação ao levantamento, mas esses 3 itens são que representam o maior valor. Mas o que me causa estranheza é que a gente, analisando a quantidade dos itens que foi feita a junção, ainda assim vai restar uma diferença grande. E o que foi colocado aqui é como se ainda se a ação tivesse mais ou menos encerrada. Só para a gente falar aqui em termos de quantidade. Esse Natural Flex índico deu uma omissão de saída de 250, acho que é 250 mil, acho que talvez seja metros aqui, né? E a omissão de entrada é 40 mil. Então, se eu fizer a junção, eu vou reduzir isso em 40 mil, mas ainda vai continuar uma quantidade significativa de omissão de saída. E os outros da mesma forma, né? Por exemplo, a gente tem esse outro SK2 aqui, que é 124 mil de quantidade, e quando eu faço a junção aqui, dá uma diferença, se eu não me engano, de 27, não, de 2 mil a 8 mil. Então, realmente, eu acho assim, eu estou... tendente realmente a aprovar uma perícia, pelo menos a minha opinião, para que a gente esclareça melhor essa dúvida que foi levantada aqui, até pelo relator, né, e que foi trazida aos autos. Seria isso, presidente. A doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Na realidade, eu tenho mais uma dúvida, assim, colocada pelo doutor Leilson, que eu gostaria de ouvir a empresa, porque se fala em tecido brim e tecido jeans. A gente vê que os dois são bem semelhantes, o brim com o jeans, mudando só a coloração. Há alguma forma de diferenciar esses dois tecidos, ou seria a mesma coisa, o mesmo tecido, e só o que mudaria seria a coloração? Porque a gente pega calças jeans, que aquele jeans, ele lembra muito um brim. Se esse brim seria o gênero, e aí eu teria de cores e teria jeans. Era mais uma dúvida nisso, porque colocar esse tecido bora-bora e o tecido jeans, se isso se faz alguma diferença na hora desse trabalho.
Alguém da empresa pode responder essa questão, essa pergunta técnica da doutora Elineide? Posso responder. O doutor Henrique foi muito feliz realmente no comentário dele. Nos países andinos, inclusive, praticamente é o mesmo produto, porque o que realmente muda é a coloração. Então, assim, o fio é o mesmo, muitos materiais empregados é o mesmo. Então, o que vai mudar a classificação de um para o outro é uma coloração diferenciada. Então, assim, praticamente toda a composição são similares. Obrigado, doutor Pedro. Doutora Elineide, a senhora... Não, aí justifica, inclusive, o que o doutor Henrique falou, né, a questão. É porque eu tinha essa dúvida e foi colocado pelo doutor Leilson também, se seria o mesmo produto, aí a empresa agora respondeu que o que muda mesmo aí, no caso, seria a coloração. Obrigado, doutora Elineide. Doutor Felipe, tinha levantado a mão. Continua? Não? Senhores, a dúvida aqui se vai ou não para a perícia. Gostaria de saber se o relator tem esse pensamento de caminhar para a perícia ou julgar logo direto o mérito. Porque antes disso eu quero ouvir a doutora PGE. Eu tenho, só que eu precisaria da ajuda do doutor Henrique para montar os quesitos, porque ele percebeu uma coisa que eu não tinha focalizado direito essa diferença, não. Mas agora que o doutor Henrique viu, aí sim que eu fortaleço mais minha ideia de fazer a perícia. Mas eu preciso da ajuda para montar os quesitos. Teremos que ter os quesitos. Qual o sentido da perícia? Doutor Henrique, poderia ajudar o doutor Rafael, caso encaminhe para a perícia? Posso sim, mas queria contar com a ajuda do doutor Leilson também, que ele aqui tem a experiência dele aqui é muito vasta nesse aspecto aqui da própria auditoria, da fiscalização, né? Eu acho que ele pode nos auxiliar também nessa formulação de quesitos. Então, doutor Biratã e doutor Erinaldo, então, será conveniente sobrestar esse processo e os conselheiros, tanto o relator como o pedido de vista, eles poderiam, aí voltaria no próximo mês já com esses possíveis quesitos formulados, depois eu veria a PGE e a parte. Doutor Biratã, o senhor acha deliberado nesse sentido? Em relação a essa proposta da presidência, de sobrestar? Sim. Presidente, tudo que for para poder melhor lapidar o processo, trabalhar, eu acho sempre produtivo, até porque, assim, acho que uma das características desse CONAT é justamente procurar flexibilizar muito em relação à matéria fática, né? Porque, assim, eu sempre digo, se fosse um processo judicial, há muito que esse processo estaria encerrado, essa que é a verdade. Mas, assim, aí a gente sempre tem a questão da primazia da realidade material e o bom senso, né? Então, assim, se, evidentemente, que o relator e outros conselheiros entenderem ser essa a melhor solução, eu não vejo, assim, do ponto de vista jurídico, técnico, nenhum empecilho para isso, até diante das características do processo administrativo. Aí tem que saber se realmente os conselheiros estariam dispostos a isso, se há realmente esse indicativo por parte já que a proposta vem da presidência, mas tem que saber se os conselheiros realmente estão nessa mesma vibe aí, né, presidente? Mas, assim, do ponto de vista técnico-jurídico, não vejo nenhum problema. Presidente, só um adendozinho aqui. Será que a gente já não podia reavaliar essa perícia agora, assim, até pelo princípio da celeridade, no sentido de resolver isso sem que seja sobrestado, porque realmente os outros processos também vai ter uma discussão que possivelmente algum seja sobrestado também, sabe? Então, assim, até pela celeridade processual, e como esse processo já teve aqui no mês passado, né, de repente eu acho que a gente já teria elementos aqui, formular os Presidente, e caminhar para a perícia. Presidente. O problema está em definir quais são os termos da perícia, que não é só deliberar, vai para a perícia, tem que saber quais os termos, quesitos que deverão ser respondidos pelos peritos. É isso que eu estou sentindo aqui, o doutor Rafael deu a entender que está difícil, neste momento, redigir esse quesito com precisão.
E pelo que eu entendo, o doutor Leilson não concordou, né, doutor Leilson? Eu me oponho, doutor Felipe, eu não me oponho a ajudar os colegas porque esse processo vai para a perícia, não. Sou voto vencido, mas não vejo, não faço isso, trava de guerra, portão nenhum, não. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, não. O que eu vejo é o seguinte, se esse processo vai para a perícia, o que nós devemos fazer, primeiro, é definir o que é que nós vamos querer da perícia, antes de fazer os quesitos, tá certo? Porque aí, quando eu falei na questão do Indic Blue, porque o ano contencioso não tem como saber disso, né? A gente sabe disso. Aí a doutora Elineide já trouxe essa questão, mas o Indic e o Blue parece que é só diferente de coloração. Isso não é objeto da perícia. O doutor Irinaldo deixou isso muito claro. O doutor Irinaldo tem razão quando ele diz, vai para o contencioso, não é para verificar isso mesmo, não é para perícia, não é para verificar isso mesmo, não. Lá no contencioso, ninguém vai saber dizer se raia não sei o quê, se brinha aí, não tem condição, não. O que eu vejo é o seguinte, embora seja tendente a não ir para a perícia, mas eu estou vendo que a Câmara quer que vá para a perícia, e eu me dobro ao desejo da Câmara, sem nenhum problema, no sentido de a gente entender o que é que nós vamos querer primeiro que a perícia vai fazer. Eu estou entendendo que o doutor Bruno trouxe uma coisa interessante, o doutor Pedro Caldini trouxe, e foi corroborado pelo doutor Erinaldo, que era a questão das codificações, na hora que foram feitas as importações, e essas mercadorias, quando foram importadas, na classificação pelo analista, lá na Vicunha, ele fez uma classificação na entrada de forma errada, colocou os códigos de forma errada. As saídas, elas se deram de forma diferente, ou seja, não houve essa uniformização que o registro dos SDFD, como dito pelo Dr. Rafael falou, exige, né? Então, veja bem, precisa saber o que é que nós queremos verificar. Primeiro, houve essa codificação nas importações de forma errada? Houve. Bom, se houve, o que é que foi feito com essa codificação? Essa mercadoria entrou, né? Essa mercadoria entrou. Houve movimentação dessa mercadoria que entrou com codificação errada? Houve. Essa mercadoria entrou, saindo, também entrou, sei lá, saiu. Não saiu nada. Ela entrou com essa codificação, não saiu mercadoria alguma, passou para o final do exercício com essa quantidade da importação. Ou seja, é uma perícia que tem que ser muito técnica, nesse sentido de verificar essa movimentação. O que é que foi feito com essa codificação? Essa mercadoria que saiu com a codificação em tese errada dessa mercadoria importada, existiam mercadorias com essa codificação lá no estoque inicial dela? Houve compras no exercício dessas mercadorias que saíram em tese com a codificação errada, ou seja, tem que parar para pensar o que é que vai pedir para a perícia. Tem que sentar com muita calma para verificar o que é a perícia. Porque o problema aí está nas codificações, pelo argumento trazido pela parte, que foi feita uma codificação errada na entrada. Tá? E daí surgiu todo o problema depois que decorreu disso aí, né? Codificação na entrada. Então, eu acho que a melhor forma o presidente falou, a questão de um sobrestamento, e ante essas informações trazidas pela empresa, se procurar desenhar uns quesitos, né? Não vejo nenhum problema, posso ajudar nessa questão. Depois dos quesitos, trazer, eu não sei se o doutor Franzé traz essa matéria de novo a julgamento para que se encaminhe, se aprove os quesitos para se indicar para a empresa depois trazer as comprovações. Porque tem que ser bem detalhista no que nós vamos pedir para a perícia. E mandar para a perícia, se saber o que a perícia vai fazer, ele vai tornar dizendo que não entendeu o que é que a Câmara quis. Doutor, seria esse tempo que os conselheiros teriam, e também a parte até para elaborar quesitos querendo para subsidiar até a decisão da Câmara também. Ter esse tempo, então. Eu, assim, sei que não há na legislação, assim, essa previsão, mas usando, como o doutor Breno está falando, um pouco do bom senso, né, e a gente busca sempre a verdade material, acho que é o mais prudente para não decidirmos de forma equivocada, de forma assodada aqui neste momento.
Presidente, eu acho até que tem presunção da relação, porque a empresa trouxe fatos novos agora nos memoriais, que os conselheiros ainda não estavam pleno de conhecimento, a procuradoria, então, assim, o sobrestamento até se impõe por causa disso também. Então a gente vai sobrestar, eu peço que os conselheiros entre em contato do doutor Rafael, doutor Henrique, doutor Leilson, para formatar esse. E também lembrar que, no passado, sempre quando tínhamos alguma questão técnica, nós pedimos algum laudo requisitável junto ao NUTEC. Eu não sei como é que está essa possibilidade, se o NUTEC tem condições de fornecer um laudo técnico sobre essa qualidade do tecido, se brim e índigo têm a mesma textura, se são semelhantes, né, algo desse tipo. E no passado sempre nos socorríamos disso, na parte da indústria, sempre íamos ao NUTEC atrás de um laudo técnico, né, que era sempre foi avalizador, avalista das nossas decisões da Câmara. Até o doutor Biratã pode lembrar dessa época, ali quando trabalhamos na segunda Câmara, né? Sim, presidente, lembro sim. O doutor Luiz lembrou também muito bem que a própria FIEC deve ter um setor lá que pode fornecer um laudo também sobre essa questão, como já foi no passado apresentado. Tem sim. Tem um setor lá para isso, exatamente. Pronto, então assim, a gente vai sobrestar, voltamos com este processo em junho, certo? É o tempo que a parte querendo pode trazer ou formular os quesitos. Doutor Rafael, doutor Henrique e doutor Leilson estão nessa força-tarefa aí de elaborar esses quesitos, né? E trazer mais elementos. Em face das questões postas hoje aqui, como se foi erro de codificação, de importação, então a presidência vai decidir por sobrestar o julgamento do processo, voltando para o próximo mês. Tudo bem, senhores? Então, vamos dar 10 minutos de intervalo, retornando às 10h55.